Bom dia, paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs. É uma satisfação, alegria muito grande estar aqui para mais uma programação para falar a palavra do Senhor. Nesta segunda-feira, início de semana, queremos falar sobre a recompensa, o prêmio, o salário do justo. Vamos ler no Salmo 19, versículo 9 a 11. O temor do Senhor é limpo, permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Salmo 19, lemos do 9 ao 11. E agora mais um texto do Salmo 58, no versículo... Salmo 58, versículo 11. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. O versículo anterior: o justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. E ainda queremos ler em Deuteronômio, no capítulo 32 de Deuteronômio, o versículo 35, Deuteronômio 32, último cântico de Moisés, versículo 35. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo de resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. A parte A do versículo, Deuteronômio 32, 35. Minha é a vingança e a recompensa. Senhor, fala conosco por esta palavra, porque precisamos da tua palavra para a nossa sobrevivência na terra. Em nome de Jesus, amém. Nós conhecemos muito bem a história de Jacó e Esaú. Quando Esaú, caçador, perito na caça, foi buscar um guisado, um cabrito, para o seu pai Isaque. Mas antes disso, ele vinha do campo, com muita fome, era homem do campo, e negociou com Jacó a herança, a primogenitura. Não pensou na recompensa, no futuro, apenas quis trocar a primogenitura por um guisado vermelho e um prato de lentilhas. Aprendemos com isso que a vida não pode ser vivida só o hoje. Espiritualmente falando, a Bíblia ensina que devemos estar preparado hoje
para entrar na eternidade. Isso começa quando o ser humano é confrontado pela palavra de Deus, e a própria palavra de Deus faz um convite para que o ser humano entregue sua vida a Jesus Cristo em compromisso. Ao aceitar a Jesus com compromisso de abandonar o pecado, de desistir da tentação, ele começa uma nova vida de caminhada cristã, de jornada cristã, um caminho reto, e haverá uma recompensa no final. Eclesiastes 7:8 diz: é melhor o fim do que o princípio das coisas. E no Salmo 37, verso 37, diz assim: nota o homem sincero e reto, porque o final desse homem é a paz. Caminho de paz. Uma paz futura, uma esperança futura. E temos lido aqui, no Salmo 19, a respeito do temor a Deus. O temor a Deus é limpo e permanece para sempre. Há três coisas que passam: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Isso passa, é vaidade. Mas o temor do Senhor não passa. Permanece para sempre. E em guardar a palavra de Deus, que é mais valiosa do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, e em guardar a palavra preciosa, há uma recompensa. A Bíblia diz que há uma recompensa para o justo. Porém, o justo sofre. Porém, muitas são as aflições do justo. Salmo 34, 19. Mas o Senhor o livra de todas. Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, muitas aflições e perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Então passamos por aflições, problemas financeiros, enfermidade, dores, incômodos, momentos de fraqueza. Não podemos olhar para dentro de nós, senão vamos nos sentir como Paulo, miseráveis. Olhemos sempre para fora de nós, para Cristo. E mesmo nos momentos de fraqueza, Jesus é a nossa fortaleza. Por isso é importante você memorizar no coração. A palavra de Deus é um combustível que faz a nossa fé caminhar. A nossa fé não pode caminhar firme, segura, sem mastigar a palavra de Deus, sem sentir prazer nessa palavra que nos dá nutrição espiritual para a caminhada. Há uma recompensa futura. Diz a Bíblia em Tiago 1,12: bem-aventurado o varão que suporta a tentação, que sofre, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Há coroas no final da caminhada, coroa da justiça, como Paulo disse: desde agora me espera a coroa da justiça, o qual o Senhor Jesus me dará
e também a todos que amam a sua vinda, a coroa da vida, como diz Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, irmãos, há uma recompensa para o justo. Porém, o justo sofre. Em 1 Pedro 3:12, queria que você anotasse esse texto. Porque em 1 Pedro 3:12, diz que os olhos do Senhor e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. O justo é um pecador que não faz o mal. O justo é um pecador justificado. A Bíblia diz: não há nenhum justo na terra. Mas ao aceitar a Cristo, você é justificado pela fé nele. Se você não for um homem justificado, você é um homem condenado. A Bíblia diz: agora que estamos em Cristo, não há mais condenação, porque você não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Certa vez eu vi um irmão, muito simples, dizer: é mais fácil se tornar carnal do que se tornar espiritual. Para se tornar espiritual, é difícil, tem que se esforçar. João Batista diz: pela força o homem se apodera do reino de Deus. Tem que se esforçar para não ser injusto. Tem que se esforçar para não praticar impiedade. Jó disse a Deus: eu não sou ímpio, e se for ímpio, ai de mim. Se eu pecar, Senhor, tu me observas e me caças como um leão feroz, e de novo fazes maravilhas contra mim. Olha que oração de Jó. No capítulo 10, a partir do verso 12. Então, Jó disse: eu não sou ímpio. Bem tu sabes, Senhor, que eu não sou ímpio. Mas se eu pecar, tu me observas. Ai de mim se for ímpio. E se me orgulhar, tu me caças como um leão feroz. E de novo fazes maravilhas contra mim. Você sabia que Deus só faz maravilhas? Não às vezes a nosso favor, contra nós. Porque tudo que Deus faz é maravilhoso. O Salmo 136, quando o salmista repete que Deus é benigno por 26 vezes, o Salmo 136 tem 26 vezes a palavra porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 136, vamos ler alguns versículos. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai o Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai o Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilha, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares,
porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Bom, eu li até o verso 9. Você pode ler até o verso 26. Por exemplo, aqui no verso 15. Derribou o faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Agora quero me referir ao verso 4. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Talvez, irmão, você está passando uma provação, enfermidade na família, problemas vários, que você tem que repensar muitas vezes como agir. Deus está fazendo maravilha. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Tudo que Deus faz é maravilhoso, mesmo quando a vida parece que é contra nós. Deus só faz maravilhas. Às vezes para nos corrigir, às vezes para nos ensinar, às vezes para nos consolar, para vivificar, para animar. Agora, em nosso favor, Ele está fazendo maravilha. Aquele que só faz maravilha, porque a sua benignidade é para sempre. Então, Deus, Ele faz com que a gente tome novo impulso, uma nova inclinação para tudo que edifica. Porque a lei do Espírito Santo, Espírito de vida, me livrou da velha natureza, da lei do pecado e da morte. A Bíblia fala de duas leis: a lei do Espírito Santo e a lei do pecado e da morte. A lei do Espírito Santo liberta da lei do pecado e da morte. Espírito Santo liberta do domínio da velha natureza. A velha natureza lança tentações, olhares, pensamentos impróprios, mas você tem dentro de si algo que vivifica. Jesus disse: a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos disse é espírito e vida. A lei do espírito de vida, que é o Espírito Santo. Espírito Santo é espírito de vida, espírito de fé, espírito de misericórdia, espírito de Deus, espírito de Cristo, espírito da promessa, espírito da alegria, do domínio próprio, de benignidade, bondade, mansidão. O amor vivifica. Sintetizando, simplificando. Se você ama, deve amar mais, sem limite, porque o amor vivifica. O pecado deve ser mortificado pelo amor. Quem ama não peca. Quem ama tem paz, não tem perturbação. Quem ama não alimenta tristeza, porque quem ama tem alegria. Quem ama louva a Deus. E o louvor é a música da palavra. Salmo 56, versículo 4 e 10. Anote aí, dois textos repetidos. Salmo 56, 4 e 10. No Senhor louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. O louvor fala da palavra de Deus, mas tem que ser no Senhor. Se você andar em trevas, não cante hinos.
porque Deus não aceita sacrifício de tolo. Louvor é sacrifício, adoração. Devemos ter dois tipos de adoração. Adoração em ocupação e adoração concentrada. Adoração em ocupação é quando você está cantando andando, cantando dirigindo automóvel, cantando lavando louça, cantando varrendo a casa, cantando no caminho. Mas existe o louvor concentrado, onde você senta e fala: Senhor, eu vou tirar 20 minutos para prestar um culto ao Senhor. Abre a harpa, canta um hino, ou dois, e lê uma palavra. É adoração concentrada. E em tudo isso há um fortalecimento, há uma edificação. Aleluia! E haverá uma recompensa. Agora, irmão, preste bem atenção. Não é possível um cristão não sentir prazer na vida devocional. Não é possível. Não é possível um cristão não sentir prazer de ler a sua Bíblia. Isso não é possível. Peça para Deus: Senhor, eu não tenho prazer na tua palavra. Eu não tenho prazer de me concentrar, eu não tenho paciência. Eu sou esperto para lavar louça, para varrer a casa. Eu sou esperto para procurar emprego. Eu sou esperto para fazer tudo, menos me concentrar numa leitura. Seja sincero para Deus e peça: Senhor, me dá graça para ler. Eu preciso ler um pouco a tua palavra. Eu preciso pegar um livro. Por exemplo, eu estou com um livro aqui na mão que fala das 7 trombetas, 7 selos e 7 taças. Abraão de Almeida. O milênio, a grande tribulação. Então você senta e lê um tópico só. A primeira taça, a segunda taça. Pronto, estuda. Vai lá em Apocalipse 16, faz uma oração, medita pouco, e isso serve para o alimento diário. É uma pequena devoção que você deve cultivar e fazer. Por quê? Porque há uma recompensa para o justo. Aleluia! A palavra de Deus vai alimentar o coração do justo. Aleluia! Para que você não peque. Preste bem atenção. Deus falou para Ezequiel: se tu avisares o justo, para ele não pecar e ele não pecar, tu salvaste a sua alma. Vamos ler? Ezequiel, no capítulo 3, versículo 21. Se o justo não pecar, se conservar na fé, ele será recompensado. Ezequiel, capítulo 3, 21. Mas avisando tu, o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. A Bíblia avisa o justo. O profeta Ezequiel tinha que avisar o justo, para que o justo não peque. Nós somos justificados pela fé para não pecar. Temos um inário da harpa, o 266. Nós resgatados fomos, por quem nos quis salvar. Nós resgatados fomos, para nunca mais pecar. Nós resgatados fomos, para nunca mais pecar. Resgatado fomos, resgatado fomos, resgatado fomos, para nunca mais pecar.
permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante em nossa vida? Não. Paulo diz em Romanos 6,2: nós que morremos para o pecado, como podemos viver ainda nele? Não sabeis que vocês foram crucificados com Cristo, nosso velho homem? Não sabeis que não foi com ouro e prata que fomos comprados na nossa vã maneira de viver? Aí já é Pedro. 1 Pedro 1,18. Temos que saber que fomos comprados, saber que a cada momento o Espírito Santo está em você e vivifica para você não pecar. O Espírito Santo, ele vivifica, ele consola, ele dá um novo impulso, uma nova alegria, sempre para uma vida com abundância, porque lá no futuro haverá recompensa para o justo. Diz o Salmo 19 que a lei de Deus deve ser mais desejável do que o ouro, e em guardar a palavra a grande recompensa. Somente o Espírito Santo pode nos vivificar de tal forma pelo qual nós sempre possamos estar relembrando a palavra de Deus, e o próprio Espírito Santo que é em nós nos dá o cuidado de conservar a si mesmo e o maligno não nos toca. Aleluia! Há uma recompensa para o justo. Nunca se esqueça que você está numa carreira, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década. A cada fração de segundo, o Espírito Santo trabalha em nós com a velocidade maior do que a velocidade da luz. Qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. O Espírito Santo é mais rápido que isso. Por isso não devemos entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Não devemos apagar a ação do Espírito Santo em nós. É muito fácil apagar o Espírito Santo. É não colocar combustível na fogueira. A leitura da Bíblia é combustível. O louvor é combustível. A oração é combustível. Como é que está o combustível da tua vida espiritual? Você está tão ocupado que não pensa no combustível? O carro está parado, não tem combustível. Devemos falar de Jesus de modo natural, procurar oportunidades, estar envolvido nossa mente, nosso coração, nesse combustível maravilhoso. Mas às vezes você sente outro combustível inferior. O combustível do comodismo. O combustível de não fazer nada. O combustível da ira. O combustível de amor próprio. Não amar ninguém, não se incomodar com ninguém. O combustível do egoísmo. O combustível do desamor. O combustível da frieza. Irmão, joga todo esse lixo no lixo. Tire tudo isso da sua alma. Comodismo, falta de interesse, todo esse combustível queimado não presta para nada. É como aquele óleo sujo fritando pastel. Joga esse óleo fora. Pega um óleo novo, azeite novo, pastos verdejantes,
águas tranquilas, caminho da justiça. Haverá uma recompensa para o justo, que bebe águas tranquilas, que deita em pastos verdejantes. Ovelha não deita em capim, nem bebe água suja, nem água corrente, água tranquila. Como é que Deus pode habitar num coração cheio de malícia? Como é que Deus pode habitar num coração cheio de mágoa, de ressentimento? Como é que Deus pode habitar num coração cheio de fofoca? Não, irmão. Vamos se esvaziar desse combustível velho e sempre colocar um novo combustível, que é a palavra de Deus. Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando ele no caminho nos falava? Jesus está sempre no caminho com a gente. Mas às vezes nosso coração não arde por ele. Né? Precisamos que essa palavra possa aquecer o nosso coração. Diz a Bíblia que Apolo ensinava o caminho do Senhor, mas era fervoroso de espírito. O que dá um coração fervoroso é a palavra de Deus. Se você tem pouco contato com a palavra de Deus, com o louvor, com a oração, você está mal abastecido. Se abasteça dessa palavra e haverá um galardão, um prêmio, uma recompensa no futuro. Haverá recompensa para o justo. Amém? Oremos. Senhor, nos ajuda sempre a relembrar a Tua palavra. Em momentos difíceis, no dia a dia, da correria, em nossas ocupações, que a Tua palavra nos guarde, que a Tua palavra nos vivifique dentro de nós, que há lembranças do Teu caminho, que possa haver memória do louvor, que possamos cantar em adoração coletiva, individual. Nos ajuda a te servir melhor, porque haverá uma recompensa enquanto somos fiéis. Não permita nenhum crente ser infiel, porque a Tua palavra diz em Hebreus: nunca haja em vós um coração infiel para se afastar do Deus vivo. E aquele que é fiel, a Tua Bíblia chama de santo. Guarda minha alma porque sou santo, dizia Davi. Guarda minha alma porque ainda sou fiel. Efraim, Israel, se desviou para mentira, para engano, mas Judá ainda era fiel e ainda tinha um domínio próprio com o Senhor. Isso profetizou Oséias. Judá ainda domina com Deus. Mas Israel, no norte, Efraim, se desviou para engano e para mentira e para idolatria. Mas nos mantém, Senhor, no caminho da justiça e que possamos almejar entrar no reino de Deus, a recompensa, o prêmio, a vitória final. Em nome de Jesus oramos. Amém.